Olá, meu nome é Programa de Educação Tutorial em Nutrição, mas pode me chamar pelo meu apelido, Pet Nut. Eu vim aqui hoje contar um pouquinho da minha história para vocês. E olha que história, viu? Esse ano estou completando 10 anos de existência. Mas, antes de mim, alguns dos meus irmãos, os outros grupos PET já existiam. E todos nós pertencemos ao Ministério da Educação. Eu nasci no dia 9 de dezembro de 2010, que foi quando a professora Lígia Amparo me criou. Escuta só como foi que aconteceu. Primeiro, vocês precisam saber que a Prolígia sempre gostou de um dos princípios de um grupo PET, não separar a tríade ensino, pesquisa e extensão. Além disso, desde aquela época, ela praticava o núcleo de estudo, pesquisa em alimentação e cultura. O NEPAC, que desde 2006 funcionava voltado às ciências sociais e humanas. Então já dá para imaginar que a minha criação se fundamentou no que já era desenvolvido no NEPAC, né? Não? Mas foi isso mesmo que aconteceu. E adivinha? Assim que saiu o edital de chamada para a criação de um novo grupo PET, a professora Lígia pegou esse edital e, em um final de semana, escreveu o projeto para a criação do PET Nut. Encaminhou para a pró-reitoria e conseguiu a aprovação. Incrível, não é? Mas escuta só isso. Não foi nada fácil fazer com que eu finalmente tenha a cara que tenho hoje. Porque vocês sabem, hein? Eu sou um espaço onde as alunas e os alunos discutem várias coisas que não são muito vistas em sala de aula. Além disso, dou a oportunidade para que eles e elas exercem o ensino, a pesquisa e a extensão. Tudinho no mesmo projeto. Na época da minha criação, todo mundo sempre me associava ao NEPAC. Então, foi um pouco difícil criar uma identidade para mim, que fosse realmente só minha. Mas isso aconteceu a partir do momento em que meu grupo começou a reforçar a discussão sobre comensalidade e as ligações entre as ciências da nutrição, humanas e sociais, através de projetos feitos dentro e fora da universidade. As petianas e petianos que passaram por mim desenvolveram exposições fotográficas, ações em comunidades e muitos espaços de diálogos e debates. Assim fui mostrando como eu realmente sou, até que, enfim, me reconheceram como um programa da Escola de Nutrição. Hoje eu tenho como tutora a professora Virgínia e conto com a participação de 14 alunos e alunas de nutrição. E assim como era na época da professora Lígia, como tutora, a cada ano vou ficando mais incrível. Bom, já falei demais. E soube que tem algumas pessoas muito especiais querendo falar um pouquinho sobre mim. Bora lá conferir? Afinal, o que é Pet Nut? O Pet Nut para mim significa crescimento, aprendizado e desconstrução. Para construir novas coisas, novas ideias, novos pensamentos. Espaço de troca de experiências e vivências. Aqui todas as opiniões são importantes e por isso nós conseguimos nos construir enquanto seres humanos e enquanto profissionais. E também nos desconstruímos o tempo inteiro. União, porque eu consigo enxergar em todos os integrantes aquele companheirismo, aquela vontade de querer ajudar o próximo sem querer passar por cima de ninguém. E aprendizado, porque em cada encontro, em cada elaboração de projeto, são momentos em que a gente cresce, tanto no profissional como no pessoal, e que a gente vai ganhando novas experiências.
as discussões que nós temos referente a temas mais variados, que são de relevância para a sociedade, como questões sociais, políticas, econômicas, me faz ver o mundo de outra forma, refletir e me tornar uma pessoa mais crítica. Poder trabalhar a segurança alimentar, educação alimentar e nutricional, é a gente falar sobre o direito humano à alimentação adequada, é a gente poder discutir temas que muitas vezes dentro da sala de aula a gente não consegue fazer. Então fez a gente não só ver que isso existe, e sim de entender o porquê, e sim sempre estar questionando o que está na mídia, coisas que a gente nunca tinha questionado, né? PET NUT era resultado de um grupo, ele não era a soma de diferentes trabalhos que as pessoas realizavam separadamente, mas era realmente assim um corpo coletivo, né? Então isso para mim é uma característica mais especial e que marcou a minha formação, porque eu aprendi a trabalhar nesse diálogo, né? E hoje eu tenho um olhar para a nutrição que é fruto desse processo também que foi sendo forjado ali ainda no PET. Toda vez que alguém me pergunta o que significa o PET, para mim a resposta é a mesma. Eu entendo o PET como um espaço de liberdade para criatividade na escola de nutrição. Não é o único espaço, certamente, existem outras oportunidades e é importante que a gente crie outras oportunidades, mas o PET tem essa identidade. É um grupo com muitos alunos, todos diferentes também da tutora, né? Então é um compartilhamento de diferenças e que a gente tenta sempre articular para produzir algo novo. Quais eventos, projetos e momentos mais marcantes para os petianos e as petianas? Até hoje, assim, o momento mais marcante foi minha entrada, né? Eu entrei num ano em que estava tudo em caos, onde faculdade fechada, então, assim, o PET veio como uma luz nesse momento. O projeto é o Comer Afrobarroco nas obras de Jorge Amado. Tanto pelo processo de construção do projeto, que foi um passo a passo mesmo, desenvolvido por nós, porque a gente não conhecia os conceitos de corporalidade, comensalidade. Então, primeiro a gente começou pesquisando esses conceitos, debatendo, e depois estabelecemos que leríamos essas obras em ordem cronológica. Então, a princípio, era uma proposta completamente diferente de tudo que a gente tinha vivenciado, porque a gente ia sair do nosso estudo da nutrição e da alimentação completamente cartesiano, né, e biológico, para poder mergulhar na literatura e entender como é que a cultura, a alimentação, elas se manifestavam também em outras formas, né, de produção cultural, como eram as obras. Uma característica do PET, que para mim é muito marcante, é o pensar o aprendizado a todo momento. Então, tínhamos atividades que eram culturais, que eram de culinária, e a gente estava aprendendo a todo esse momento. A possibilidade de expandir a nossa capacidade de analisar, de compreender os fenômenos relacionados com a saúde, com a alimentação, com a corporalidade, compreender a nossa própria existência a partir dessas outras linguagens, como teatro, dança, música, o cinema. A abordagem de estudar o corpo, de estudar a comensalidade, a cultura, de visitar museu para entender como a cultura ela se manifesta na cidade de Salvador. Então foi algo extremamente desconfortável e transformador, né? É o que eu posso dizer sobre a minha ruptura. O projeto Fotografia surgiu como um desafio interessante para os integrantes do grupo PET Nutrição e tem sido programado desde o primeiro semestre do corrente ano. Isso aqui foi 2011, porque ele começou a ser pensado, gestado em 2011, projeto escrito de fato em 2012, e a primeira exposição, que foi a exposição Sirvas, teve uma vernissage na Biblioteca Universitária de Saúde da UFBA. A gente fez uma parceria com o PET Comunicação, então fizemos oficinas de fotografia, de técnicas básicas, e a partir disso a gente foi fazer visitas às feiras. Foi um projeto que ele teve como parâmetro, digamos assim, né, como
como perspectiva pensar e utilizar a fotografia como ferramenta didático-pedagógica para ampliar a compreensão sobre a comercialidade contemporânea. Em 2013, também fizemos a segunda exposição, que já foi uma perspectiva mais diferente, onde fizemos algumas viagens para o Recôncavo Baiano, em especial no município de Cachoeira, junto com o NEPAC. A gente viajou para a cidade, dormimos lá, fotografamos lá e fizemos a exposição lá, né, sobre a feira de Cachoeira. Então foi também um momento muito marcante. Fizemos a segunda versão do Sirva-se. Dessa vez a gente fotografou frutas, numa perspectiva mais macro mesmo, né? As frutas comercializadas pelos feirantes ali na região do Canela e em outras regiões também, durante a nossa passagem, durante o nosso trajeto para ir para casa, para chegar até a universidade. Começamos a desenvolver um olhar diferenciado sobre Salvador e sobre como se come, onde se come, o que se come, trazendo as frutas como um alimento, né? E as formas de comer fruta, como é que as frutas se apresentavam na cidade de Salvador. E isso marcou a minha vida porque, a partir dessa vivência, do desenvolver de um olhar etnográfico sobre a cidade de Salvador, a gente começa a pensar onde a comida se faz presente, onde os alimentos estão presentes, né? E aí a gente sai um pouco dessa dimensão do que é ser nutricionista do consultório, né? Da dimensão da produção de dietas, e a gente começa a entender o alimento como parte da história, parte da nossa cultura, né? Então, todos os momentos que a gente conseguia sair do âmbito universidade era muito importante para nosso vínculo como equipe, criar, né, esse vínculo de grupo mesmo. O próprio projeto de SAM, em que eu participei do grupo de escolares, então a gente desenvolveu essa autonomia, né, de construir um plano de aula, pensar em atividades, buscar os marcos utilizados pela escola para tentar dialogar com o tema da alimentação e nutrição. Então foram muitos projetos que contribuíram sobremaneira para a minha formação como nutricionista. Foi importante esse projeto porque a gente se inseriu em uma escola pública, no bairro de Piripiri, trazendo a escola como um espaço e discutindo a alimentação transversalmente a partir do conteúdo que era dado nas disciplinas. A gente conseguiu problematizar as questões que envolviam a feira, trazer os estudantes para se conectar com essa história, com esse pertencimento, com essa identidade do que é a Feira de Piripiri. E nós esboçamos um mapeamento a partir dos elementos que eles iam trazendo, né, trazendo a cartografia, trazendo imagens, a fotografia. Então, nós utilizamos de diversas ferramentas para tentar trabalhar, né, a educação alimentar institucional a partir do olhar sobre a feira, pensando ela geograficamente como um território. Eu participei do desenvolvimento, né, e da elaboração da jornada acadêmica de nutrição que a gente desenvolveu, dos ciclos de palestras também, que foi muito importante na minha formação, porque a gente pensava as temáticas a serem abordadas, né? Na jornada a gente discutiu a segurança alimentar institucional e aí discutiu educação alimentar institucional também, mas também a gente aprendeu a organizar, né? A pensar a alimentação e nutrição, trazendo os diferentes elementos da abordagem que trouxesse a cultura, que trouxesse a discussão dos agrotóxicos, que trouxesse a segurança alimentar e nutricional. Então, a gente discute diferentes elementos que são importantes na dimensão da nossa formação como nutricionista. Sem dúvidas, o evento que assim mais me marcou dentro do Pet Nut foi quando eu ainda nem era petiana. Então, eu estava para entrar no Pet Nut e ali como graduanda mesmo em nutrição, sem ser participante ainda do grupo, eu tive o primeiro contato com o Grupo PET, que foi através do evento Cineciclo. Então esse evento era um evento ali que reunia as pessoas, o público não só da UFBA acadêmico, mas também de outras universidades, e era passado um filme
que abordasse alguma temática ali sobre nutrição. E aí, após, né, a exibição do filme, era discutida a temática do filme. Então, você podia ter um contato com diversas opiniões diferentes, com opiniões também de profissionais da área, e acabava sendo uma experiência assim, muito interessante, e foi justamente dessas experiências interessantes que surgiu meu interesse de entrar no grupo. O momento que mais me marcou no PET foi o projeto A Comida que Vem do Mar, onde a gente teve a oportunidade do diálogo direto com as marisqueiras e com a comunidade para entender como funcionava toda a cadeia de produção do alimento, né? O que estava por trás daquele alimento que chega na nossa mesa. Ele era feito em parceria com o PET Comunicação e ele retratava, né, o caminho dos pescados, desde a sua pesca até a mesa do consumador. Para mim foi de extrema relevância, porque eu já iniciei no grupo com essa atividade que mudou total a minha percepção perante o alimento. O que me vem à cabeça são rodas de conversa que a gente fez, né, com a comunidade externa, que a gente foi chamado pela Juventude Ativista de Cajazeiras para participar do evento Novembro é Negro de Angola, que falava, né, sobre o novembro, sobre a consciência negra, né, que é comemorada no mês de novembro, e a gente foi lá falar sobre nutrição, sobre a comida, sobre a cultura que está envolvida, né, nessas questões. E a gente chegou lá e a gente estava aprendendo, né, como administrar, como fazer as perguntas no sentido de os questionamentos, os direcionamentos, e ouvir o relato das pessoas, que a gente até achava que quando a gente está se preparando, a gente prepara várias informações, né, chega lá e informar. E a gente chega lá e as pessoas já sabem de várias coisas que a gente tinha programado. Nos informa também, nos traz muito conhecimento. E é uma troca muito legal. Aconteceu em 2018, lá em Feira de Santana. Foi um momento incrível, onde eu pude conhecer muitos petianos de outros lugares. E a gente pôde compartilhar de diversos projetos que cada um realizava em suas universidades. Além de debater sobre temas muito pertinentes no período, né? E foi um momento muito especial, muito marcante para mim, enquanto petiana. Para mim, um dos momentos mais marcantes do grupo PET foram no projeto Expandir, realizado em 2018. No Vale do Capão, na região da Chapada Diamantina, em conjunto com diversos grupos da UFBA. Foi muito interessante estar em contato com a comunidade e estar em contato também com os outros grupos, essa troca de experiência, e entender como é que se dava esse processo da alimentação dessa comunidade. Entender alguns pratos típicos e as histórias que estão por trás, né, dessa alimentação. A gente estava fazendo quase que uma pesquisa etnográfica, assim, a gente estava explorando bastante a questão cultural e histórica da região, na tentativa de valorizar mesmo a cultura alimentar local. E a gente fez isso a partir da conversa com moradores, né? Então, a gente buscou saber com quem a gente poderia conversar, né? A gente se dividiu no grupo, e nessa divisão, eu e a professora Lígia, a gente pegou carona com o morador para ir até a casa de um dos casais, né? Uma das pessoas mais idosas da região, que eram o seu Divo e Dona Maria, um casal de idosos. E a gente foi lá na casa deles, conversou com eles a respeito da alimentação deles no passado, e bota passado nisso. Eles eram bem idosos, a gente teve um pouco de dificuldade até para dialogar com relação à questão da escuta, mas foi um momento bem marcante, assim, para mim, porque a gente pôde ter contato com personalidades históricas, realmente, né, da região, assim, e não uma leitura, por exemplo, em artigo, né, então foi o aprendizado ali, naquele momento. O Capão foi algo muito importante para mim, porque foi um momento de interação com a comunidade, de pensar em um projeto para a comunidade, de conversar com ela, de conhecer ela, para poder atuar lá. Foi algo que eu nunca tinha passado, foi algo que me fez mudar pensamentos, mudar modos, foi algo muito profundo para mim, então me marcou muito. O maquetaço que me fez enxergar
ver a realidade na nutrição para além da sala de aula, para além do que a gente vê na faculdade. Foi ver de fato o impacto da segurança alimentar e nutricional para a nossa população e a importância da gente lutar contra a fome, lutar contra todos os ataques que a SAM vem sofrendo durante esses últimos anos. E é importante me posicionar, né, não só enquanto acadêmica, mas enquanto cidadã, enquanto futura profissional da nutrição. O PET estava desde o início da construção do Banquetaço e foi incrível poder ver a quantidade de pessoas que queriam participar do Banquetaço, que queriam construir o Banquetaço, porque isso quer dizer também que tem muita gente que entende a importância da garantia dos direitos para todas as pessoas. A gente construiu com profissionais de diversas áreas e além dessa troca de experiência com outros profissionais, a gente também pôde conversar um pouco com a população que passava na rua. Tanto sobre alimentação, como sobre o CONSEA, o que era a importância e sobre tudo o que estava acontecendo na época, né? A situação mais marcante dentro do PET para mim foi a participação no ENEPET 2019. O ENEPET ele é o encontro nordestino de grupos PET, ele acontece anualmente. E no ENEPET 2019 eu fui como representante do PET Nutrição, sozinha. E eu entrei no PET em dezembro de 2018, se eu não me engano. Então, no ENEPET 2019 eu tinha mais ou menos uns 5 meses como petiana. Mas eu só criei coragem realmente para ir sem outras petianas do meu grupo, por conta do apoio que eu encontrei dentro do meu grupo. Então, assim, se não fossem as outras petianas e petianos que estavam comigo, me apoiando, me encorajando, inclusive a tutora também, eu não teria ido para o evento. E foi um evento muito importante para mim, porque lá eu pude conhecer a realidade de outros grupos PET, lá eu tive a oportunidade de criar laços, de construir amizade com pessoas de outros grupos PET. Quarta jornada de nutrição do ano 2019, que tinha como tema comunicação e informação no campo da alimentação e da nutrição. A proposta dessa quarta jornada era fazer um evento fora do campus, né, da universidade. E aí tivemos a ideia de levar para o parque da cidade e assim teríamos um envolvimento com o público externo, além daqueles inscritos, né, para o evento. Foram várias dificuldades que encontramos para fazer essa quarta jornada. Datas, horários que o parque aceitasse, né, nosso encontro lá que veiculasse esse momento. E quando até que enfim a gente conseguiu casar todos os horários e datas, até com os palestrantes, né, do evento, a gente foi e produziu todo o material que lá iria ser promovido, né, demonstrado, como banners, fotografias, exposição de fotografias, construção de oficinas e todo aquele envolvimento da jornada, né, que é um evento muito marcante no PET Nut. Mas aí, no dia do evento, apareceu uma chuva que estava lá, todos apostos para fazer, né, para organizar tudo, e caiu aquela chuva, deu um banho na gente, sabe? Voltamos todos para casa um pouco tristes, mas a realidade, né, que as coisas acontecem mesmo por tempos longos momentos de produção, e aí trouxe pra gente aquele momento de paciência e que a gente teve que aceitar e reajustar as datas do encontro. É outro exemplo do que o PET representa, que é a gente continuar tentando, né, realizar aquilo que a gente acredita que é importante. Um dos momentos que mais me marcaram no PET, sem dúvidas, foi a visita que fizemos no bairro do Rio Sena, que aconteceu no ano de 2019. Nós tínhamos preparado um treinamento com merendeiras sobre boas práticas de manipulação dos alimentos e execução de cardápio para uma creche comunitária do bairro. Chegando lá, tudo aconteceu de uma forma totalmente inesperada. Nós aprendemos muito mais do que ensinamos, e isso foi uma surpresa, sem dúvidas, muito positiva para a gente. Nós entendemos o contexto, a realidade daquele local. O momento mais marcante para mim no PET Nut foi a realização do projeto Diálogo sobre a Amamentação em 2019. Esse espaço, a gente pôde discutir assuntos fora da caixa, assuntos considerados como tabu para a sociedade.
Nele discutimos a romantização da amamentação, coisa que na sala de aula e na nossa prática não conseguimos discutir, e o preconceito e a desvalorização que as mulheres sofrem por não conseguir realizar essa prática, seja por motivo pessoal ou seja por motivo de saúde. E esse momento me fez perceber como é importante esse espaço de discussão, tanto entre os discentes, tanto entre futuros profissionais, tanto entre as pessoas externas ao PET. Festival de Ciência e Tecnologia, no qual a gente foi falar um pouco sobre a nutrição, um pouco sobre a universidade para as pessoas que estavam querendo ingressar, né, na universidade. E foi muito legal a gente falar sobre nutrição e qual a característica do PET, né? Fazer as pessoas saberem que nutrição, verem que a nutrição não é só o que as pessoas geralmente acham, né? Que é sobre dieta, que é sobre emagrecer, que é sobre... enfim. A gente foi falar sobre nutrição e sobre a universidade falando justamente das características do PET, que são de questionamento, de olhar além, de que nem tudo está só voltado para o lado biológico, de mostrar que a gente está sempre relacionando os assuntos com as questões culturais, políticas, sociais. E acaba que é uma troca também muito legal, muitas pessoas tiram muitas dúvidas sobre nutrição mesmo, né? Sobre comida, sobre o que deve comer, sobre esse padrão que está todo mundo geralmente acostumado, né? A perguntar o que é que pode comer, o que é que não pode comer, e a gente desconstruir e falar que tudo depende, nem tudo, quer dizer, que nada está num padrão só, um único modelo. E são atividades muito legais, né? Fazem a gente ter um contato com a população ainda dentro da faculdade. Para mim, um projeto marcante, assim, desde o período em que eu entrei no PET, o PET Notícias, né? Um projeto que foi pensado dentro desse contexto, né, de pandemia, de coronavírus, e que é trabalhado dando ênfase, né, a temas que a gente considera relevantes, temas importantes, né, dentro dessa perspectiva de pandemia que a gente vive. Então, assim, construir todo o material de trabalho, né, construir toda essa organização nas redes sociais para divulgar conteúdo, eu acredito que marca muito, porque você acaba aprendendo bastante sobre variados temas e isso acrescenta muito, né, nesse processo de formação. Vivenciar a pandemia enquanto petiana certamente foi o maior desafio desde que eu entrei no PET Nut. O PET seguiu firme, mesmo com todas as incertezas, produzindo ensino, pesquisa, extensão, nos fortalecendo e trabalhando enquanto enfrentava esse momento histórico. Eu acho que tudo no PET para mim é muito marcante, porque como eu estou no início da graduação, é tudo muito novo. Então cada projeto, cada atividade, cada coisinha que a gente faz no PET, para mim é muito gratificante fazer parte de alguma forma daquilo. Como é o processo de tutoria? Falar sobre a tutoria e falar sobre um lugar muito especial do programa. Eu penso que ser tutora do PET exige muito aprimorar algumas qualidades nossas enquanto docentes, né? É preciso estar sempre atento e atenta, reflexivo, refletir junto, autorrefletir. E isso nos qualifica enquanto educadora. É preciso estar aberto, é preciso estar de peito aberto, escuta aberta, as minúcias dessa trajetória rizomática da formação, do fazer-se humano, né? As questões humanitárias, ético-humanísticas, elas brotam com muito mais veemência no processo de formação dentro desse projeto, que é uma lacuna, me parece, quando os cursos passaram a ser mais tecnificados. Eu aprendi muito como profissional, como pessoa, e certamente levarei essa experiência para toda a minha vida. Os momentos de bate-papo e debate com a tutora eram um dos momentos que eu mais esperava durante a semana, porque era onde a gente podia discutir com a intervenção dela
como mediadora, né? A gente sempre se angustiou muito, né, com essa dimensão do é preciso determinar, é preciso cobrar, é preciso disciplinar. E a professora Lígia sempre trabalhou de uma maneira participativa, esperando a proatividade, a colaboração, dando oportunidade para que a gente se reinventasse nessa forma ativa de produzir o conhecimento, né? Então, era um processo muito difícil, porque na imaturidade de desenvolver a autonomia do processo produtivo, a gente não conseguia compreender essas questões. Mas, assim, foi um aprendizado enorme. Um aspecto que eu acho fundamental para a atuação como tutora é manter um compromisso com a reflexão crítica sobre a prática diariamente. Que a gente precisa valorizar e tomar cuidado, né, cuidar bem, de garantir este processo de reflexão. O desafio maior no processo de tutoria é justamente ficar atenta aos princípios que regem o PET e especialmente o princípio da horizontalidade. Então, compreender esse papel de mediação na construção das atividades, mas lembrar sempre que o protagonismo no desenvolvimento das ações é sempre do grupo como um todo. Então, o tutor, a tutora, né, eu me coloco como uma parceira e fico muito feliz por estar encontrando sempre as possibilidades de parceria com esse grupo que compõe o PET Nutrição. Virgínia é uma tutora excelente, ela é muito dedicada, está sempre presente e disponível para sanar nossas dúvidas, acolhe as nossas incertezas e tenta solucionar, né, os problemas e as inseguranças do grupo. Ela nos apoia em todos os projetos e abraça todas as nossas iniciativas, por mais doidas que elas sejam, expressa seu ponto de vista, recebe muito bem o nosso, mesmo que esse seja contrário ao dela. Tive a oportunidade de vivenciar a tutoria de Lígia e Virgínia nesses anos de PET. E olha, as duas me mostraram a definição de horizontalidade. Elas trouxeram com ela a carga de experiência profissional e pessoal nos nossos projetos, mas sem deixar de lado a nossa. Elas incentivavam a gente a participar de projetos e atividades que talvez achávamos que não íamos dar conta, ou talvez que não ia dar certo, mas deu mais que certo graças à motivação, ensinamento e experiências delas. E elas são incríveis e sempre estiveram lá apoiando o grupo, impulsionando e guiando a gente de uma maneira muito legal. Então eu sou muito agradecida. Quais os desafios o PET Nut teve que enfrentar? Foram muitos desafios, né? Um primeiro deles foi justamente a instituição do PET na cultura da escola de nutrição. O entendimento de que o PET não era um projeto de Lígia Amparo, e sim um projeto institucional, levou um pouco mais de tempo para entender esse caráter permanente. Vários outros desafios também. Por exemplo, o desenho da estrutura curricular da graduação, não só da nutrição, dos outros cursos, eles não nos possibilitam uma disponibilidade de tempo de dedicação dos alunos ao PET, ou até a própria dificuldade de acordar horários comuns para que esse trabalho ele possa acontecer, né? O curso é muito exigente nesse sentido, é marcado por uma formação no qual as áreas biomédicas, as áreas biológicas prevalecem, e há uma década atrás, os alunos da escola de nutrição não falavam, por exemplo, a palavra comensalidade. Foi bastante desafiador do ponto de vista pedagógico, de ensino-aprendizagem, né? Como discutir junto aos alunos a relevância das questões sociais do comer. Os alunos questionavam a todo momento: para que serve esse tema para a minha formação? Não sei se eu tenho interesse em discutir sobre isso. E isso trazia para você um caráter desafiador de evidenciar qualidades, né, pedagógicas, de fazer inter-relação de saberes e temas. Isso foi muito bonito. Isso marcou a minha vida com muita veemência. E é curioso que os alunos que mais fizeram esses questionamentos foram aqueles que seguiram carreira trabalhando nessa área. E, finalmente, o que é ser petiana e petiano? Ser petiano é ser mais.
é ir além. É sempre querer mais, é correr atrás mesmo e aprender nem que seja fazendo. Passar por longas e silenciosas metamorfoses. É ser como uma borboleta. É me incluir como personagem protagonista no meu processo de ensino-aprendizagem. Ver a nutrição de forma mais ampla. Pensar fora da caixa. É abrir a cabeça para o mundo, é pensar além da nutrição. É ter uma mente diferente. Ter oportunidade de conhecer, de explorar, de errar, de recomeçar e de aprender isso junto, na verdade, né? Enlouquecer com os prazos e com o calendário das atividades. É achar que vai dar tudo errado, que não vai dar tempo pra nada, mas no final ficar super orgulhoso com a execução da atividade. Ser petiano é ressignificado, é questionar aquilo que te falaram que era o certo, que era a verdade absoluta, e talvez descobrir que aquilo não era tão certo assim. É desbravar mundos ainda inexplorados. Tem que desenvolver atividades com a sociedade. É viver uma experiência provocante na sua própria formação. É ter a visão de liderança, né? Ser uma pessoa proativa, saber lidar em equipe, né? Em conjunto. Enxergar além em relação a diversas coisas na vida, não só em relação à nutrição. Para mim, ser petiano é privilégio. Transformação. Senso de coletividade. É correr atrás das coisas que você até acha que talvez não tenha ligação com nutrição ou com sua área, mas com certeza tem uma conexão, tem alguma coisa que dá para fazer. É lutar por uma educação pública e de qualidade para todos. Entender minha posição na sociedade e a partir daí entender também qual é o meu papel como cidadã. Ser petiano é isso, é o infinito, você nunca vai deixar de ser petiano, você vai levar para o resto da vida essa experiência maravilhosa. Eu parabenizo o PET por esses 10 anos de trajetória, dos quais eu convivi 8 deles. Agradeço a cada petiano e a cada petiana pela oportunidade de ter feito parte de algum momento das suas vidas, né? E de que vocês fizeram parte da minha, que contribuíram para a minha constituição enquanto profissional, cientista e pessoa. Muita gratidão e vida longa ao PET. E essa é a minha história.